Brad Coulson não apenas rejeitou sua companheira destinada. Ele riu enquanto fazia isso. Expulsa para uma nevasca recorde. Enquanto Brad apertava a mão de outra mulher, Sarah foi dita que ela valia menos que a sujeira em suas botas. Buscando um lugar para sucumbir ao frio, ela rastejou para uma caverna congelante, acreditando que sua vida estava acabada. Em vez disso, ela tropeçou em 12 lobos moribundos nas sombras. Sarah não tinha ideia que ela estava cuidando da guarda real de volta à saúde. Nem ela percebeu que o lobo preto ferido, rastreando cada movimento dela, era o Rei Alfa. Ao nascer do sol, a dinâmica mudaria irrevogavelmente. O homem que a havia deixado para morrer se encontraria ajoelhando a seus pés. O radiador no corredor da casa da matilha Coulson tilintou e sibilou, mas não fez nada para aquecer o gelo nas veias de Sarah. Ela ficou ali segurando uma sacola de lixo que continha tudo o que ela possuía neste mundo. 3 suéteres desbotados, um par de botas gastas e uma foto emoldurada de sua falecida mãe. Você é surda, Sarah. A voz pertencia a Brad Coulson, seu companheiro destinado, o futuro alfa da matilha Pinheiro Prateado, e o homem que acabara de estilhaçar toda a sua existência na frente dos anciãos da matilha. Sarah olhou para cima, seus olhos ardendo. Ela recusou-se a chorar. Não aqui, não na frente dele, e certamente não na frente dela. Tiffany Reynolds estava pendurada no braço de Brad como um casaco de pele barato, sorrindo para Sarah enquanto checava suas unhas recém-manicuradas. Eu te ouvi, Brad, Sarah disse, sua voz tremendo apenas ligeiramente. Você está me rejeitando. Eu estou te rejeitando porque você é fraca, Sarah Miller. Brad zombou, aproximando-se. Ele era bonito naquele jeito rústico, todo americano, que geralmente fazia as garotas desmaiarem, cabelo loiro areia, mandíbula quadrada, ombros largos. Mas agora, seu rosto estava torcido em uma máscara de crueldade. Olhe para você. Você é uma ômega. Você esfrega chãos. Você prepara refeições. Você não lidera matilhas. E eu preciso de uma lunar que possa realmente lidar com o poder. Poder? Sarah perguntou baixinho. Ou você só precisa do dinheiro do pai da Tiffany para pagar as dívidas que você acumulou jogando em Vegas? O quarto ficou em silêncio. Os poucos membros da matilha assistindo da sala de estar ofegaram. O rosto de Brad ficou de um tom violento de vermelho. Saia, ele sibilou. Brad, amor, não deixe ela falar com você assim. Tiffany choramingou, deslizando uma mão pelo peito dele. Apenas jogue o lixo fora. Está começando a nevar e eu não quero a corrente de ar entrando quando ela abrir a porta. Brad agarrou o braço de Sarah, seu aperto machucando. Ele não apenas a acompanhou até a porta. Ele a empurrou. Sarah tropeçou sobre o batente, suas botas escorregando na varanda gelada. O vento a atingiu instantaneamente, um golpe físico. O meteorologista estava gritando sobre esta tempestade por dias. Uma nevasca histórica, eles chamaram. O tipo que enterrava carros e congelava linhas de energia. Brad, por favor, Sarah disse. Pânico finalmente rompendo sua determinação. Você não pode me mandar para fora nisto. Está 10 abaixo de zero. Apenas me deixe ficar no galpão até de manhã, por favor. Brad olhou para ela, então olhou para o vazio branco giratório além da varanda. Por um segundo, Sarah viu um brilho de hesitação. Eles haviam crescido juntos. Eles haviam brincado de pega-pega neste mesmo quintal. Então Tiffany riu da porta. Tchau, tchau, ômega. A hesitação desapareceu. Brad endureceu seu coração. Você é uma vadia agora, Sarah. Vadias dormem lá fora. Ele bateu o carvalho pesado em seu rosto. O som ecoou como um tiro. Então veio o clique da tranca. Sarah ficou ali por um momento, olhando para o grão da madeira, esperando ele abrir de novo, esperando a piada terminar. Mas as luzes internas piscaram uma por uma. Ela se virou. O mundo era branco. O vento uivou como um animal moribundo. Ela não tinha carro nem dinheiro, e a cidade mais próxima estava a 15 milhas de distância através de floresta densa. Sarah apertou seu casaco fino mais forte ao redor de seu corpo.
Era uma peça de segunda mão da caixa de doações da matilha, um tamanho muito grande e faltando um botão. Ela começou a andar. Ela não tinha um destino. Ela apenas sabia que se parasse de se mover, morreria. A neve já estava profunda até a panturrilha. Cada passo era uma batalha. Sua loba, uma coisa pequena e tímida, estava choramingando no fundo de sua mente, aterrorizada. Encontre abrigo, ela instou. Encontre segurança. Mas não havia segurança. Sarah andou pelo que pareceu horas, embora pudesse ter sido apenas 30 minutos. O frio era uma coisa viva, mordendo através de seus jeans, entorpecendo seus dedos dentro de seus bolsos. Ela não conseguia mais sentir os dedos dos pés. Seus cílios estavam pesados com gelo. Ela tropeçou para fora da estrada principal, buscando a cobertura da linha de árvores para bloquear o vento. Esse foi o seu primeiro erro. A neve estava mais profunda na floresta, escondendo raízes e rochas. Ela caiu com força, torcendo o tornozelo. Um grito rasgou sua garganta, engolido instantaneamente pelo vento. Ela tentou se levantar, mas sua perna cedeu. Ok, ela sussurrou para si mesma, seus dentes batendo tão forte que doía. Ok, Sarah, pense. Ela se arrastou em direção a um afloramento rochoso mais acima na encosta. Ela lembrou dos velhos caçadores falando sobre cavernas na crista norte. Se ela pudesse apenas encontrar um buraco no chão, qualquer coisa para sair do vento. Ela rastejou. Suas mãos estavam em carne viva e sangrando da crosta de gelo na neve. Sua visão estava começando a tunelizar um mau sinal. Hipotermia estava se instalando. Então ela viu uma fenda escura na face da rocha, semi-obscurecida por um pinheiro caído. Sarah se puxou pela fenda, raspando o ombro, e caiu em terra seca e fria. O vento parou instantaneamente. O silêncio na caverna era ensurdecedor comparado ao rugido do lado de fora. Ela deitou de costas, ofegando, olhando para o teto de pedra. Ela estava viva. Mas então um cheiro a atingiu. Não era o cheiro de terra úmida ou fezes de urso. Era o gosto metálico de cobre de sangue. Muito dele. E abaixo disso, o cheiro de poder puro, não adulterado. Sarah congelou. Seus olhos se ajustaram à escuridão. A caverna era maior do que parecia por fora. E ela não estava sozinha. Deitados em semicírculo contra a parede mais distante estavam lobos. Lobos massivos. Não os lobos de matilha regulares que ela estava acostumada a ver. Essas feras eram enormes, sua pele espessa e emaranhada de sangue. Havia 12 deles. E no centro, observando-a com olhos âmbar brilhantes que pareciam queimar com um fogo interior, estava um lobo do tamanho de um pequeno cavalo. Sua pele era preta como breu, mais escura que as sombras ao redor dele. Ele rosnou uma vibração baixa e retumbante que sacudiu o chão sob ela. Sarah havia escapado da tempestade apenas para rastejar para uma toca de monstros. O instinto de Sarah era correr. Sua loba gritou para ela fugir, para sair correndo de volta para a nevasca. Este era um rosnado de alfa, mas amplificado. Ele comandava a submissão. Ele exigia que ela exibisse sua garganta. Mas seu corpo não cooperaria. Seu tornozelo estava latejando e seus membros estavam pesados com a letargia do congelamento. Eu não quero dizer nenhum mal. Ela sussurrou, sua voz rachando. O lobo preto massivo tentou se levantar, mas sua pata dianteira cedeu. Ele desabou com uma exalação aguda de dor. Foi quando Sarah notou a haste da flecha projetando-se de seu ombro. Não era uma flecha normal. A empenagem era de prata e a haste era gravada com runas. Equipamento de caçador. Equipamento de caçador desonesto. Ela olhou para os outros. Eles estavam todos em má forma. Cortes profundos, feridas de flecha, queimaduras. Eles estavam tremendo, não apenas do frio, mas do choque. Estes não eram lobos selvagens. Lobos selvagens não viajavam em unidades organizadas de 12.
Eles não usavam os colares táticos que ela mal conseguia ver sob sua pele. Eles eram soldados. Sarah olhou de volta para o lobo preto. Ele estava observando-a, julgando-a. Se ele quisesse matá-la, ele poderia ter feito isso no segundo em que ela rastejou, mas ele não o fez. Ela sentou-se lentamente, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Você está ferido, ela disse suavemente. Todos vocês. As orelhas do lobo preto moveram-se para trás. Ele mostrou os dentes, mas não mordeu. Ela tinha uma escolha. Ela poderia sentar-se perto da entrada e esperar que não a comessem, ou ela poderia fazer o que ela estava fazendo a vida toda, cuidando de pessoas que não apreciavam isso. Sarah abriu o zíper de sua sacola de lixo. Ela não tinha muito, mas ela tinha um kit de primeiros socorros que ela havia roubado do banheiro da casa da matilha. Antes de sair, apenas curativos básicos, antisséptico e alguns analgésicos. Ela também tinha seus 3 suéteres. Eu vou me aproximar, ela anunciou, mantendo sua voz firme. Eu vou ajudar. Ela deslizou em direção ao lobo mais próximo, um macho de cor avermelhada com um corte feio em seu flanco. Ele choramingou, mas não mordeu. O lobo preto observou cada movimento dela, seus olhos âmbar rastreando suas mãos. Shh, está tudo bem, ela murmurou. Ela derramou antisséptico em um pedaço de sua camisa sobressalente e aplicou na ferida. O lobo estremeceu, mas ela manteve uma mão suave em seu pescoço. Eu sei que arde. Sarah trabalhou por horas. Ela rasgou suas roupas sobressalentes em tiras. Ela enfaixou feridas. Ela puxou uma flecha quebrada da pata de um lobo cinzento, usando seus próprios cadarços para criar um torniquete. A temperatura na caverna estava caindo. A tempestade lá fora estava intensificando. Finalmente, ela alcançou o lobo preto. Ele estava o mais atrás, o alfa. Ela se aproximou dele de joelhos, cabeça levemente inclinada para mostrar respeito. Eu preciso olhar para aquele ombro, ela disse. Ele soltou um bufo de ar, quente e cheirando a pinho e chuva. Ele não rosnou desta vez. Ele permitiu que ela o tocasse. Sua pele era incrivelmente macia apesar do sangue. Sarah examinou a flecha. Estava alojada profundamente perto do osso. Se ela puxasse, ele sangraria até a morte sem cauterização. Se ela a deixasse, o envenenamento por prata o mataria por luto. Eu não posso puxá-la, ela disse a ele, olhando para aqueles olhos âmbar inteligentes, não sem fogo para selar a ferida. E eu não tenho fósforos. Ele a encarou, então cutucou sua mão com seu nariz molhado. Ele empurrou a mão dela em direção ao seu bolso. Sarah franziu a testa. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, seus dedos roçaram contra um isqueiro de plástico barato que Brad havia jogado nela 2 dias atrás, quando ele não conseguiu ligar sua churrasqueira. Ela o havia guardado no bolso sem pensar. Ela o puxou para fora. Você sabia que eu tinha isso? O lobo piscou lentamente. Ok. Sarah respirou fundo. Isto vai doer como o inferno. Ela juntou algumas folhas secas e galhos que haviam sido soprados para a entrada da caverna. Ela fez um pequeno fogo. Ela pegou uma faca de bolso de sua bolsa, cega, mas teria que servir, e segurou a lâmina na chama até que ela brilhasse. Segure-o, ela sussurrou para o lobo cinzento ao lado dele, embora ela soubesse que eles não podiam entendê-la. Mas o lobo cinzento se moveu para mais perto, pressionando seu peso contra o lado do lobo preto. Eles entenderam. 1, 2, 3. Ela puxou a flecha. O lobo preto rugiu um som que vibrou em seu peito, mas ele não atacou. Sarah imediatamente pressionou a lâmina quente na ferida. O cheiro de pelo e carne queimados preencheu o pequeno espaço. Ele estremeceu seu corpo massivo tenso como arame de aço e então desabou contra o chão da caverna, ofegando. Estava feito. Sarah sentou-se para trás, limpando o suor de sua testa, suas mãos tremendo. Ela estava exausta. A adrenalina estava diminuindo e o frio estava rastejando de volta.
O fogo estava morrendo. Ela não tinha madeira suficiente para mantê-lo aceso por mais de alguns minutos. Ela olhou ao redor, 12 lobos massivos, uma pequena ômega humana. Nós vamos congelar, ela disse baixinho. O lobo preto levantou sua cabeça. Ele olhou para ela, então para o espaço bem debaixo de seu queixo entre suas patas dianteiras massivas, o ponto mais quente na caverna. Ele bateu no chão com sua pata. Ele estava a convidando para entrar. Sarah não hesitou. Ela rastejou, curvando seu corpo em uma bola apertada contra o peito dele. Ele era como uma fornalha. Ele abaixou sua cabeça pesada, apoiando o queixo em seu quadril. Os outros lobos se moveram, aproximando-se até que fossem uma pilha gigante de pelo e membros. Cercada por 12 predadores mortais enterrados em uma caverna, enquanto uma nevasca rugia lá fora, Sarah fechou os olhos. Meu nome é Sarah, ela sussurrou em seu pelo. Apenas para você saber quem você está comendo se você mudar de ideia. O lobo preto soltou um rosnado suave que parecia suspeitosamente um ronronar. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu segura. A noite era infinita. Lá fora, o vento gritava como uma banshee. Mas dentro da caverna, uma estranha quietude havia se estabelecido. Sarah flutuava para dentro e para fora da consciência, mantida viva apenas pelo calor sobrenatural irradiando do lobo preto. Em algum momento no meio da noite, Gordo, ela acordou. O fogo estava morto há muito tempo. A escuridão era absoluta, exceto pelo fraco brilho bioluminescente vindo do musgo no teto da caverna. Ou talvez seus olhos estivessem apenas pregando peças nela. Ela podia sentir os lobos se movendo. Eles estavam curando. Lobos-homem curavam rápido, mas a prata retardava tudo. Ela se moveu ligeiramente e o lobo preto apertou seu aperto ao redor dela. Sua pata estava estendida sobre sua cintura, pesada e possessiva. Quem é você? Ela sussurrou na escuridão. Ela não esperava uma resposta, mas então uma voz ecoou em sua cabeça. Não uma voz falada, mas um link mental. Era profundo barítono e comandava a autoridade absoluta. Quem é você, lobinha? Sarah enrijeceu. A ligação mental era geralmente reservada para membros da matilha ou companheiros destinados. Para um estranho entrar em sua mente, ele tinha que ser incrivelmente poderoso. Um alfa de alfas. Eu sou Sarah. Ela pensou de volta, esperando que funcionasse. Eu te disse, Sarah. A voz provou o nome dela. Por que você nos ajudou? Você é uma ômega. Você cheira a rejeição e tristeza. Você deveria ter corrido. Eu não pude deixar vocês morrerem. Ela projetou. Mesmo que vocês sejam assustadores como o inferno. Uma risada baixa vibrou em seu peito contra suas costas. Assustadores? Suponho que somos. Você sabe quem somos? Não. Mas vocês têm coleiras militares. Vocês são mercenários. Houve uma pausa. Algo assim. Fomos emboscados. Caçadores com gás, com prata. Eles nos rastrearam por milhas. Bem, você está segura agora, Sarah pensou, sentindo uma onda repentina de sonolência. A dor em seu tornozelo estava diminuindo. Brad me jogou fora. Ele disse que eu era inútil. Talvez ele estivesse certo. Eu sou apenas boa para remendar vadias. A presença mental se aguçou. Parecia uma tempestade rolando em seu cérebro. Brad. O nome foi repetido com um distinto gume de perigo. Brad Coulson, da matilha Pinheiro Prateado. Sim, ela respondeu sonolenta. Você o conhece? Eu sei dele, a voz rosnou. Eu sei que o pai dele deve à coroa 3 milhões em impostos não pagos. Eu sei que o filho dele era um filhote arrogante que comanda um anel de jogos de azar ilegal no porão da casa da matilha. Sarah piscou, tentando acordar completamente, mas o esgotamento a estava puxando para baixo. Como você sabe disso? Durma, Sarah. A voz comandou mais suave agora. Você fez o suficiente. Quando o sol nascer, as dívidas serão pagas. Todas elas.
Você não vai me machucar. Eu arrancaria a garganta de qualquer um que olhasse para você errado. Ele respondeu. Você abrigou os próprios do rei quando o mundo te virou as costas. Você está sob minha proteção agora. Os próprios do rei. Seu cérebro estava muito nebuloso para processar isso. Ela se aninhou mais fundo em seu pelo. Ok. Boa noite, lobo grande. Boa noite, minha aluna. Sarah pensou que ela imaginou essa última parte. Ela deve ter, porque Luna não era apenas um título, era uma reivindicação. Ela adormeceu, sem saber que milhas de distância a tempestade estava se rompendo. E enquanto as nuvens se dissipavam, uma frota de SUVs pretos com brasões reais nas portas estava rasgando a rodovia, indo direto para o território de Silver Pine. Mas eles não estavam vindo para salvar os lobos. Os lobos não precisavam mais ser salvos. Eles estavam vindo para cobrar. Sarah acordou para a luz branca ofuscante. Ela fatiou através da fenda na entrada da caverna, afiada e fria. A nevasca havia rompido. O silêncio lá fora era absoluto. O pesado silêncio abafado de neve profunda. Dentro da caverna estava quente, úmido, e cheirava intensamente a almíscar e suor masculino. Ela se espreguiçou, surpreendendo-se com quão pouca dor ela sentia. Seu tornozelo estava rígido, mas não mais latejando. O calor sobrenatural contra o qual ela havia dormido havia acelerado sua própria cura menor. Espere, o calor. Ela não estava mais encolhida contra pelo. Ela estava encolhida contra a pele. Pele nua, quente, incrivelmente sólida. Seus olhos se abriram. Ela estava deitada em um peito da largura de uma pista, estendida sobre o torso de um homem como um cobertor. Sua mão estava descansando bem sobre um coração que batia lentamente, poderosamente sob músculos peitorais que pareciam esculpidos em granito. Pânico arranhou sua garganta. Sarah recuou desordenadamente, andando de caranguejo pelo chão de terra até suas costas baterem na parede fria de pedra. A caverna estava cheia de homens nus, 12 deles. Eles estavam lentamente acordando, esticando membros que deveriam ter sido estilhaçados. O processo de cura era milagroso. Onde havia feridas abertas na noite passada, agora havia apenas cicatrizes rosa irritadas. Calma, Sarah. A voz era profunda, ressonante e terrivelmente familiar. Era a voz de sua cabeça. O homem em quem ela havia estado dormindo sentou-se. Ele era imenso. Mesmo sentado, seus ombros pareciam preencher a caverna. Ele tinha cabelo preto azeviche que caía solto ao redor de um rosto que era muito duro para ser classicamente bonito, mas muito cativante para desviar o olhar. Sua mandíbula era definida como a borda de um penhasco, e seus olhos, eles eram o mesmo fogo âmbar brilhante que a havia observado se arrastar da neve. Ele se levantou. Ele tinha bem mais de 1,95 m, construído como uma arma de cerco, cada músculo definido pelo poder. Ele não usava nada além de uma aura de autoridade esmagadora absoluta. Os outros 11 homens se apressaram para seus pés, instantaneamente caindo sobre um joelho, cabeças baixas. Eles não olharam para ele. Eles não olharam para Sarah. Eles apenas se submeteram. O homem de cabelos pretos não olhou para eles. Ele apenas olhou para ela. Vocês são seus humanos, Sarah gaguejou, puxando seu casaco rasgado e grande mais apertado ao redor de si mesma, de repente dolorosamente ciente de quão patética ela deve parecer. Nós somos Lycan, ele corrigiu, dando um passo lento em direção a ela. A mera presença dele fez o ar parecer rarefeito. E você é a coisinha mais corajosa que eu já encontrei. Ele parou a 2 pés dela e lentamente se ajoelhou, trazendo seus olhos ao nível dos dela. O ato foi chocante. Alfas não se ajoelhavam para ômegas nunca. Eu sou Cass Sterling, ele disse. Alfa da matilha sombra obsidiana, e por direito divino, rei de todas as matilhas ocidentais. O mundo inclinou em seu eixo,
Silas Sterling, o Rei Lobo, o homem que governava o conselho, que comandava exércitos, cujo nome era sussurrado com uma mistura de reverência e terror em cada casa de matilha no continente. E Sara havia dito a ele que ele era assustador como o inferno, e então adormecido nele. Sua Majestade, ela guinchou, tentando se apressar para uma posição de reverência, mas ele segurou suas mãos. Suas mãos eram massivas, calejadas e incrivelmente quentes. Não, nada disso. Não de você. Ele olhou por cima do ombro para os homens ajoelhados. Relatório! Um homem com cabelo castanho-areia, o lobo cinzento, cuja perna ela havia virado, não olhou para cima. Elias Beta, da Guarda Real, status. Todas as unidades funcionais, meu Lorde curando em 90%. Nós devemos nossas vidas à garota, a Lady Sarah. Rei Silas corrigiu sua voz como pedras moendo. A Lady Sarah. Elias emendou instantaneamente. Silas se virou para ela. Seus polegares traçaram as veias proeminentes em seus pulsos. Ele estava assentindo, inalando profundamente. Seus olhos se fecharam por um segundo. Um olhar de pura embriaguez cruzando suas feições duras. Mel e jasmim de inverno, ele murmurou. Pura, intocada. Seus olhos se abriram, queimando ferozmente, e debaixo de tudo isso, o fedor podre de um laço de companheiro quebrado. Sara estremeceu. Ele me rejeitou na noite passada. Me conte tudo, Silas exigiu. Cada palavra que aquele garoto disse a você, ela contou a ele. Sarah contou a ele sobre as dívidas, sobre Tiffany, sobre Brad a jogando em uma nevasca que era para matá-la. Ela contou a ele como ela se sentira inútil a vida toda porque ela era apenas uma ômega que limpava chãos. Enquanto ela falava, a temperatura na caverna pareceu subir. Os 11 guardas ajoelhados estavam vibrando com tensão, seus punhos cerrados contra a terra. Quando ela terminou, Silas não gritou. Ele estava terrivelmente quieto. Elias, Silas disse suavemente. Senhor, meu telefone no colete tático enterrado perto da entrada. Ligue para a equipe de extração. Diga a eles para trazerem o comboio para as coordenadas da Crista Norte. Silas se levantou, puxando Sara gentilmente para seus pés. Ele a dominava, mas ela nunca se sentira menos ameaçada. E Elias, sim, Cia, diga a eles para trazerem uma troca de roupas para minha Luna. Algo de seda, algo quente, e diga a eles que estamos fazendo um desvio para a casa da Matilha Pinheiro Prateado antes de retornarmos à capital. Ele olhou para ela, uma promessa sombria girando em seus olhos âmbar. Eu te disse, Sara, pela manhã as dívidas seriam pagas. O som dos motores cortou o ar fresco da manhã, assim que eles rastejaram para fora da caverna. Sara piscou contra a luz solar áspera. O mundo estava enterrado sob 4 pés de neve fresca, cintilando como diamantes. O ar estava mordazmente frio, mas Silas a havia envolvido em um dos cobertores térmicos táticos salvos de suas bolsas de equipamento enterradas. Não era a equipe de extração real. Um Hummer amarelo brilhante, equipado com pneus de neve massivos, e um arado, estava agitando o pó intocado, indo direto para o afloramento rochoso. Ela conhecia daquele caminhão. Ele pertencia ao pai de Brad. Brad estava dirigindo com Tiffany no banco do passageiro. Eles estavam rindo. Eles não estavam procurando por uma sobrevivente. Eles estavam em uma missão de recuperação de corpo, provavelmente esperando despejar Sarah em algum lugar antes do degelo da primavera, para que não tivessem que explicar por que a ômega da matilha morreu congelada em sua porta. O Hummer estremeceu até parar a 50 jardas de distância. Brad saltou usando um caro Parker North Face, parecendo presunçoso. Tiffany saiu cautelosamente imediatamente, reclamando da neve entrando em suas botas Ugg. Bem, olhe para isso! Brad gritou, sua voz ecoando nas árvores. A ratinha sobreviveu à noite. Deve ter encontrado um buraco para rastejar. Eles não tinham visto os outros ainda.
Silas e seus 12 guardas estavam de pé bem dentro da linha de árvores, obscurecidos pelas sombras dos pinheiros. Eles estavam vestidos agora com equipamento tático preto sobressalente, tirado de suas mochilas, camisas apertadas, calças cargo, botas. Eles pareciam um esquadrão da morte paramilitar. Silas tinha a mão no ombro de Sarah. Seu aperto era firme de aterramento. Fique bem aqui, Sarah, ela assentiu. Brad arrastou-se pela neve em direção a ela, balançando a cabeça dramaticamente. Você é como uma barata, Sarah. Não consegue nem morrer, certo? Vamos, entre no caminhão. Papai está preocupado que as pessoas possam falar se te virem congelada em uma árvore. Ela não vai a lugar nenhum com você, garoto. Uma voz retumbou das sombras. Brad congelou. Ele apertou os olhos para a linha de árvores. Quem está aí? Esta é terra privada da matilha. Invasores serão. Silas saiu das sombras. As palavras de Brad morreram em sua garganta. Silas não precisava se apresentar. Seu tamanho puro, a maneira como ele se movia com graça letal predatória, a aura palpável de dominância que emanava dele em ondas, era primal. Todo o instinto de lobo que Brad tinha estava gritando para ele se submeter. Mas Brad era estúpido e arrogante. Quem diabos é você? Brad exigiu, tentando estufar o peito, embora sua voz vacilasse. Você está em território de pinheiro prateado. Eu sou o futuro alfa daqui. Silas não parou de andar até estar a 5 pés de Brad. A diferença de tamanho era cômica. Brad parecia uma criança brincando de vestir-se ao lado de um titã. Futuro alfa. Silas repetiu sua voz plana, nada impressionada. Você é o alfa de absolutamente nada, Brad Coulson. Atrás de Silas, os 12 guardas reais saíram da floresta em uníssono, formando um semicírculo silencioso e mortal. Eles não pareciam viajantes cansados da estrada. Eles pareciam carrascos. Tiffany soltou um pequeno guincho e recuou desordenadamente em direção ao Hummer. Os olhos de Brad se moveram entre os homens. Ele estava pálido. Olha, eu não sei o que vocês mercenários querem, mas se é dinheiro, seu pai está falido. Silas o interrompeu. Ele tem desviado do fundo de manutenção do território para pagar suas perdas de jogo para a máfia oriental. 3 milhões, não foi, Brad? Brad gaguejou. Isso é uma mentira. Quem te contou isso? Aquela... Sarah? Ele a encarou por cima do ombro de Silas. Cale a boca, Ômega, ou eu vou... Silas se moveu mais rápido do que Sarah poderia rastrear. Um momento ele estava parado. No próximo, sua mão estava enrolada no pescoço de Brad, levantando-o do chão. Brad engasgou, suas pernas chutando inutilmente no ar. Você não vai falar com ela? Silas rosnou, seus olhos começando a brilhar aquele âmbar aterrorizante novamente. Você não é digno de respirar o mesmo ar que ela. Você jogou um tesouro na neve porque era muito estúpido para reconhecer ouro quando o segurava. Silas jogou Brad na neve como um saco de lixo. Brad caiu, tossindo e cuspindo neve, agarrando-se à sua jaqueta cara. Silas se virou para Sarah, estendendo sua mão. Venha aqui, Sarah. Ela andou em direção a ele. Seu coração estava batendo, não com medo, mas com um orgulho estranho e crescente. Silas envolveu um braço massivo em sua cintura, puxando-a rente ao seu lado. Ele olhou para a figura patética na neve. Apresente-se adequadamente desta vez, Brad. Silas comandou. A sua rainha. O silêncio da manhã foi quebrado pelo rugido de um motor a diesel. Sarah apertou os olhos contra o reflexo branco ofuscante da neve enquanto um Hummer H2 amarelo brilhante crestava a colina, seus pneus massivos agitando o pó. Era um veículo barulhento e desagradável, perfeito para o homem que o dirigia. Brad Coulson, ele não estacionou na estrada. Ele dirigiu o caminhão massivo até a beira da clareira, arando através de um banco de neve intocado antes de cortar o motor. O silêncio retornou, mas agora parecia pesado, contaminado.
A porta do motorista se abriu e Brad saltou. Ele estava vestido para uma sessão de fotos de moda, não uma missão de resgate. Ele usava um Parker North Face impecável, óculos de sol de designer, jeans que pareciam novos em folha. Bem, eu serei amaldiçoado, ele gritou, sua voz ecoando na face da rocha. Ele puxou seus óculos de sol para baixo, olhando para Sarah com uma mistura de aborrecimento e descrença. A ratinha realmente sobreviveu à noite. Eu disse ao papai que você seria um picolé à meia-noite, mas você sempre foi teimosa, Sarah. Do lado do passageiro, Tiffany emergiu. Ela parecia miserável. Ela estava embrulhada em um casaco de pele sintética branco que combinava com a neve, tremendo dramaticamente. Ah, Brad, apresse-se! Ela choramingou, verificando seu telefone. Não há sinal aqui, e meus dedos dos pés estão congelando. Apenas coloque-a no porta-malas se os assentos estiverem cheios de equipamento. Eu não quero que suas roupas molhadas estraguem o couro. O coração de Sarah batia contra suas costelas, mas pela primeira vez em sua vida, não era medo. Era uma raiva fria e fervente. Ela manteve sua posição, agarrando o cobertor térmico que Silas havia enrolado nela. Eu não vou entrar no porta-malas, Brad. Ela disse, sua voz firme. E eu não vou voltar para a casa da matilha. Brad parou de arrastar-se pela neve. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e franziu a testa. Ele não estava acostumado a ela falar sem gaguejar. Ele não estava acostumado a ela encontrar seus olhos. Com licença. Ele riu, um som de latido cruel. Você não tem escolha, Ômega. Papai está preocupado que se um caminhante encontrar seu corpo congelado em nossa terra, o Conselho possa investigar nossos protocolos de segurança. Estamos aqui para fazer controle de danos, não para pedir desculpas. Agora, entre no caminhão antes que eu te arraste. Ele deu um passo em direção a ela, sua mão estendendo-se para agarrar seu braço, o mesmo braço que ele havia machucado ontem quando a jogou para fora da porta. Ela não vai a lugar nenhum com você, garoto. A voz não veio de Sarah. Ela veio das sombras da linha de árvores, profunda, ressonante e vibrando com uma ameaça que fez os pelos da nuca dela se arrepiar. Brad congelou no meio do passo. Ele apertou os olhos em direção aos pinheiros escuros. Quem está aí? Esta é propriedade privada. Terra da matilha pinheiro prateado. Invasores serão. Silas saiu das sombras. O efeito foi instantâneo. Silas não apenas andou, ele ocupava espaço. Imponente com mais de 1,95 m, vestido com um equipamento tático preto que abraçava seu imenso corpo. Ele parecia um deus da guerra esculpido em obsidiana. Seus olhos âmbar estavam brilhando, não o fraco brilho de um lobo normal, mas um ouro sólido em chamas que sinalizava poder antigo bruto. A boca de Brad se fechou rapidamente. Ele era um cara de tamanho decente. Um alfa por linhagem, mas ao lado de Silas, ele parecia uma criança brincando de vestir-se. Quem diabos é você? Brad gaguejou, sua bravata rachando. Ele tentou estufar o peito. Eu sou Brad Coulson, futuro alfa deste território. Você responde a mim. Silas não parou de andar até estar a apenas polegadas de Brad. Ele olhou para baixo. Sua expressão uma de tédio absoluto misturado com intenção letal. Futuro alfa. Silas repetiu as palavras rolando de sua língua como uma maldição. Você é o alfa de absolutamente nada. Você não pode falar comigo assim. Brad gritou, embora ele tenha dado um passo nervoso para trás. Eu tenho homens, eu tenho. Silas levantou uma única mão. Da linha de árvores atrás dele, a floresta ganhou vida. Um por um, os 12 membros da Guarda Real saíram. Eles se moveram em silêncio perfeito, um contraste aterrorizante com a entrada desajeitada de Brad. Eles estavam curados, armados e irradiando uma intensidade que fazia o ar parecer rarefeito.
Eles se espalharam, formando um semicírculo de morte ao redor de Brad e Tiffany. Tiffany soltou um grito agudo e recuou desordenadamente, colidindo com o lado do Hummer. Brad, quem são eles? Eles têm armas. Mercenários. Brad sibilou, seu rosto pálido. Vocês querem dinheiro? É isso? Meu pai tem dinheiro. Podemos pagar vocês para irem embora. Seu pai, Silas disse, sua voz perigosamente quieta. Está falido. Ele deve 3 milhões à máfia oriental e tem desviado do fundo de manutenção do território para cobrir suas dívidas de jogo em Vegas. Os olhos de Brad se arregalaram. Isso é uma mentira. Quem te contou isso, Sarah? Ele girou sobre ela, seu rosto se contorcendo em um rosnado. Sua pequena traidora. Você tem espalhado mentiras para estranhos. Ele avançou sobre ela. Foi o último erro que ele faria como um homem livre. Silas se moveu mais rápido do que o olho podia rastrear. Houve um borrão de movimento, um baque nauseante. E então Brad estava pendurado a 2 pés do chão. Silas o tinha pela garganta, segurando-o com uma mão tão sem esforço como se ele fosse um boneco de pano. Você não vai! Silas rugiu, o som sacudindo a neve dos galhos próximos. Fale com ela. Você não é digno de respirar o mesmo ar que ela. Brad arranhou o aperto de ferro de Silas, suas pernas chutando inutilmente. Seu rosto ficou um roxo abafado. Você jogou um tesouro na neve porque era muito cego para ver ouro. Silas rosnou, seus olhos em chamas. Você a chamou de lixo. Você a chamou de fraca, mas ela salvou a própria guarda do rei quando você estava dormindo em seus lençóis de seda. Silas o jogou. Ele não apenas o soltou, ele o lançou. Brad voou 10 pés pelo ar e colidiu com um banco de neve, caindo sobre si mesmo em um monte patético. Silas se virou para Sarah. A raiva em seu rosto desapareceu instantaneamente, substituída por um olhar de profunda reverência. Ele estendeu uma mão. Venha aqui, Sarah. Ela andou até ele. Ela não hesitou. Ela colocou sua mão na dele e ele a puxou contra seu peito, envolvendo um braço protetor ao redor de sua cintura. O calor irradiando dele era inebriante. Apresente-se, Brad, Silas comandou, olhando para o homem gemendo na neve. A sua rainha. Brad se empurrou para cima em braços trêmulos, tossindo violentamente. Cooken. Antes que ele pudesse processar a palavra, o som de lâminas de corte pesadas preencheu o vale. Todos eles olharam para cima. Crestando a crista estavam 3 helicópteros de transporte militar pretos massivos. No lado do helicóptero líder, pintado em prata, estava o brasão real, um lobo uivando para uma lua obsidiana. De jeito nenhum, Brad sussurrou, o terror finalmente se instalando. Essa é a frota real. Os helicópteros desceram, levantando uma nevasca de pó branco. À medida que o helicóptero líder pousou, forças armadas em equipamento completo de motim saíram, garantindo o perímetro. Seguindo-os estava um homem de cabelo gay em um terno desalinhado, parecendo que estava prestes a ter um ataque cardíaco. Alpha Stan Coulson, pai de Brad. Pare! Stan gritou, correndo em direção a eles, suas mãos no ar. Não atirem, por favor! Ele derrapou até parar na frente de Silas e caiu de joelhos, enterrando o rosto na neve. Ray Sterling, Sua Majestade, perdoe-nos, nós não sabíamos. Brad encarou seu pai, então em Silas. O sangue escoou de seu rosto até ele ficar branco fantasma. Ray Sterling, o Rei Lobo. Levante-se, Stan, Silas disse friamente. Stan se apressou para seus pés, tremendo. Sua Majestade, por que a invasão? Se isto é sobre os impostos, eu posso explicar. Nós não estamos aqui para seus impostos, embora estaremos pegando seus ativos para cobri-los. Silas o interrompeu. Ele enfiou a mão em seu colete tático e puxou um pequeno objeto de metal carbonizado. Parecia uma placa de circuito derretida. Ele o jogou na neve entre Brad e Tiffany. Fomos emboscados ontem.
Silas declarou, sua voz ecoando sobre o som das lâminas do helicóptero em marcha lenta. Caçadores usando gás de prata de grau militar. Eles sabiam nossa rota de patrulha exata. Eles sabiam onde as zonas mortas de recepção estavam. Silas andou lentamente em direção a Tiffany. Ela estava pressionada contra o Hummer, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, arruinando sua maquiagem. Apenas alguém com acesso aos registros da fronteira de Pinheiro Prateado conhecia aquela rota, Silas disse suavemente. Elias rastreou o sinal. Um telefone queimador, uma transação de $50.000 depositada em uma conta offshore ontem de manhã. Silas pairou sobre Tiffany. Você vendeu a localização do Rei Alpha para caçadores pelo preço de um carro de luxo. O silêncio era absoluto. Até o vento pareceu parar para ouvir. Tiffany. Brad ofegou, olhando para sua namorada. Você fez o quê? Eu precisava do dinheiro. Tiffany guinchou, sua fachada desmoronando. Você perdeu tudo, Brad. Você ia perder a matilha. Eu só queria uma saída. Eles disseram que ninguém se machucaria. Eles só queriam um refém. Eles usaram gás de prata. Elias Ubeta deu um passo à frente, sua voz pingando de nojo. Eles não queriam um refém. Eles queriam um massacre. Traição, Silas declarou. Alta traição contra a coroa. A punição é a morte. Tiffany lamentou, caindo na neve. Brad parecia que ia vomitar. Stan Coulson olhou para Sarah, seus olhos implorando. Sarah, Stan sussurrou. Por favor, você cresceu aqui. Você nos conhece. Silas se virou para ela. Ele deu um passo para trás, deixando-a na frente e no centro. Eles são de sua antiga matilha, minha aluna. Silas disse, sua voz ecoando com autoridade. Eles a ofenderam. Eles a abusaram. E eles traíram a coroa. O destino deles é seu para decidir. Sarah olhou para eles. Ela olhou para Stan, que a havia deixado esfregar chãos enquanto seu filho jogava o dinheiro da matilha. Ela olhou para Tiffany, que havia tornado seus anos de ensino médio um inferno vivo e tentado vender um pelotão inteiro de soldados por um pagamento. Ela olhou para Brad, seu companheiro destinado. O garoto que ela havia amado, o homem que a arrastou até a porta e a empurrou para morrer, porque ela não era poderosa o suficiente. Ela sentiu o laço estalar completamente. O último fio de apego murchou e morreu. Matá-los é muito fácil, ela disse. Sua voz era calma, forte. E eles não valem a mancha na neve. Sarah olhou para Silas. As minas de prata no território do norte. Eles precisam de trabalhadores, não precisam? Silas sorriu. Uma expressão predatória orgulhosa. Eles sempre precisam de trabalhadores. 20 anos, ela pronunciou o trabalho forçado, sem liberdade condicional. Eles queriam tanto dinheiro. Deixe-os cavar por isso no escuro. Minerar prata era tortura para lobos. A proximidade do metal os fazia ficar doentes, fracos e tontos. Era uma vida de náusea e exaustão constantes. Era um inferno apropriado para uma garota que amava luxo e um garoto que pensava que era bom demais para trabalhar. Não, Brad gritou avançando. Você não pode fazer isso, eu sou um alfa. 2 guardas reais o jogaram na neve antes que ele pudesse dar um segundo passo. Você, Sarah disse olhando para ele, é um detento. Ela virou as costas para eles. Tire-os da minha vista. Como desejar, minha rainha, Silas sussurrou. Ele a pegou em seus braços, carregando-a em direção ao helicóptero, esperando enquanto os guardas arrastavam os traidores gritando para longe. Pela primeira vez em sua vida, Sarah não olhou para trás. O jato real pousou na pista de ar privada do Palácio Obsidiano assim que o sol começou a se pôr, pintando as montanhas cobertas de neve em tons de violeta e ouro. Se Sarah pensava que a casa da Matilha Pinheiro Prateado era grandiosa, o palácio era um universo diferente inteiramente. Era uma fortaleza extensa de pedra preta e vidro construída na lateral de um penhasco massivo,
com vista para uma cidade que brilhava como um mar de estrelas. Seu estômago deu um salto nervoso. Silas, ela sussurrou, agarrando a manga de sua camisa tática. Estou usando um agasalho. Tenho lama sob minhas unhas da caverna. Não posso andar lá dentro assim. Silas desenganchou seu cinto de segurança e se virou para ela. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha dela. Você não é definida por seda ou cetim, Sarah. Você é definida pelo fogo em seu sangue. Mas ele sorriu maliciosamente. Se isso te deixa confortável, a equipe de estilistas está esperando na ala leste. A rampa baixou. Uma multidão já estava esperando. Centenas de pessoas, guarda de courtier, equipe, alinhavam o tapete vermelho. Enquanto eles saíam, um silêncio caiu sobre eles. Eles não estavam esperando seu rei retornar com uma pequena mulher desconhecida embrulhada em seu casaco. Nós descemos as escadas. Silas não andou à frente dela. Ele andou ao lado dela, sua mão firmemente na parte inferior de suas costas. Rei Silas, uma mulher alta e impressionante com cabelo como prata afiada e olhos como gelo, deu um passo à frente da linha de dignitários. Ela estava usando um vestido que provavelmente custava mais do que todos os ganhos da vida de Sarah. Silas enrijeceu ligeiramente ao lado dela. Lady Verônica, estávamos tão preocupados. Verônica disse, sua voz suave como vidro, mas afiada nas bordas. Ela se aproximou, ignorando Sarah inteiramente, para colocar uma mão no braço de Silas. Quando perdemos contato com sua unidade, eu temi o pior. O conselho estava preparado para declarar uma regência. O conselho está sempre ansioso para me enterrar. Verônica, Silas respondeu friamente, recuando. Então a mão dela caiu. Mas como você pode ver, eu estou vivo. Graças à minha companheira. Ele puxou Sarah para a frente. Os olhos azuis gelo de Verônica se voltaram para ela. Ela examinou Sarah da cabeça aos pés, seu lábio se curvando em nojo mal disfarçado. Isto. Ela soltou uma risada aguda e incrédula. Silas, certamente você está brincando. Esta é... Ela parece uma serva. O nome dela é Sarah. Silas rosnou, o ar ao redor dele, começando a vibrar com aviso. E ela é sua rainha. O sorriso de Verônica não vacilou, mas seus olhos endureceram. Meu rei, você está cansado. Você foi ferido. Talvez o acônito ou o gás de prata esteja fazendo você alucinar. A linha real requer uma lunar de criação, de força, não uma vadia pegada na beira da estrada. A multidão prendeu a respiração. Verônica era a filha do alto conselheiro. Ela estava fazendo campanha para ser a companheira de Silas por anos. Ela era poderosa, rica e politicamente perigosa. No passado, Sarah teria se encolhido. Ela teria olhado para o chão e pedido desculpas por existir. Mas ela lembrou da caverna. Ela lembrou de segurar uma faca em brasa no ombro do rei. Ela lembrou do olhar no rosto de Brad quando ele percebeu o que havia perdido. Sarah saiu de debaixo do braço de Silas. Eu posso parecer uma vadia para você, ela disse, sua voz ressoando clara no ar fresco da noite. Mas enquanto você estava aqui em seu palácio quente debatendo quem tomaria o trono se o rei morresse, eu estava em uma caverna congelante mantendo-o vivo. Verônica estreitou os olhos. Você acha que cuidar de uma ferida te torna apta para governar? Não, Sarah retrucou, aproximando-se dela até que estivessem nariz a nariz. Ela era mais alta, mas Sarah não recuou. Cuidar de uma ferida me torna gentil. Sobreviver à rejeição da minha antiga matilha e à nevasca que matou ursos me torna forte. Mas ficar aqui enfrentando uma víbora que quer roubar um trono que ela não ganhou, isso me torna uma rainha. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Alguém ofegou. O rosto de Verônica ficou rosa. Como você ousa? Ela levantou a mão para esbofetear Sarah. Foi um reflexo, um movimento de puro direito, mas sua mão nunca se conectou. Sarah pegou seu pulso no ar. Seus reflexos eram mais rápidos do que jamais haviam sido.
O laço de companheira com Silas havia impulsionado suas habilidades dormentes. Ela apertou, não o suficiente para quebrar o osso, mas o suficiente para fazê-la contrair-se. Não, ela sussurrou letalmente, canalizando a mesma energia que ela havia visto em Silas. Levante sua mão para sua luna. Sara a soltou. Ela tropeçou para trás, esfregando o pulso, choque escrito em todo o seu rosto. Silas soltou um rugido de risada. Pura e alegre risada estrondosa. Ele se aproximou por trás dela, envolvendo os braços em sua cintura e apoiando o queixo no topo de sua cabeça, olhando para a corte atordoada. Você a ouviu, Silas berrou. Prepare o salão de coroação. Esta noite festejamos. Esta noite a matilha obsidiana acolhe Sara a loba que andou pelo inverno. A multidão explodiu. Os guardas bateram suas lanças contra o chão em uma saudação rítmica. Salve a rainha! Salve a rainha! Verônica olhou ao redor, percebeu que havia perdido o jogo e desapareceu na multidão. Silas virou Sara, seus olhos âmbar brilhando com orgulho. Eu ia te defender, ele murmurou, passando o polegar sobre sua bochecha. Mas eu vejo que você não precisou de mim. Eu aprendi com o melhor. Ela sorriu, inclinando-se em seu toque. Ele a pegou em seus braços, estilo noiva, carregando-a em direção às massivas portas de ébano do palácio. Vamos para casa, Sara, ele disse. Sim, ela sussurrou, enterrando o rosto em seu pescoço. Vamos para casa. 6 meses depois, a matilha Pinheiro Prateado está florescendo sob nova gestão. E o nome Brad Coulson é apenas um conto de advertência sussurrado nas minas. Sara senta na varanda do Palácio Obsidiano, observando o sol nascer sobre um reino que não é mais aterrorizante, mas dela. Silas está lá dentro discutindo com o conselho sobre a reforma tributária, mas ele estará lá fora em 1 minuto com 2 xícaras de café, assim como ele está todas as manhãs. Eles disseram que ela era inútil. Eles disseram que ela era fraca. Mas a vida tem um jeito engraçado de virar o roteiro. Ela entrou em uma caverna para morrer, e ela saiu com um destino que ela nunca poderia ter imaginado. Para qualquer um lá fora sentindo que a tempestade nunca vai acabar, continue andando. Você nunca sabe quem ou o que está esperando por você no abrigo. Muito obrigado por ouvir a história de Sara e Silas. Se você amou esta jornada da rejeição à realeza, por favor, dê a este vídeo um enorme polegar para cima. Isso ajuda mais do que você sabe. E ei, se você quiser mais histórias assim onde os azarões revidam, certifique-se de apertar aquele botão de inscrição e ligar o sino de notificação. Eu estou carregando novo drama toda terça e sexta-feira. O que você acha que aconteceu com Verônica? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Mantenha-se seguro e continue o